padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Copiosas bênçãos de Deus venham sobre nós, sobre sua casa, sobre o caminho de nossa igreja, nesse percurso bonito de renovação e de conversão no tempo do advento que estamos vivendo, preparando-nos para o Natal do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo Gaudete, domingo da alegria. Somos interpelados a viver a alegria do mistério da encarnação do Verbo. Não corramos o risco de falar e descrever esse mistério de amor e não fazer dele e nele uma profunda experiência de conversão e encontro com o Senhor que vem ao nosso encontro. Preparando-nos para proclamar a palavra, tarefa de todos nós, sempre e em todo lugar, lembro dos sermões de Santo Agostinho, seus comentários. Perguntaram a João: quem és, afinal? Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Declara ser a voz. Neste mistério é João que representa a voz, mas não a única. Todo homem que anuncia o Verbo é a voz do Verbo. O que a palavra de meus lábios é em relação à palavra que eu trago dentro de mim, o mesmo sucede em relação ao Verbo a todo homem que anuncia aquela palavra da qual foi dito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Quantas palavras ou quantos sons são necessários para exprimir a palavra que nasce de meu espírito? E quantos pregadores não suscitou o Verbo que existe junto do Pai? Ele enviou os patriarcas, enviou os profetas, enviou tantos e tão grandes mensageiros. O Verbo que permanece enviou vozes, veio em pessoa, com a sua própria voz em sua própria carne. Santo Agostinho então diz: reuni, pois, numa unidade todas essas vozes que precederam o Verbo e colocai-as todas na pessoa de João. Ele era o sinal sagrado de todas essas vozes. Ele era, sozinho, a personificação sagrada e misteriosa de todas aquelas vozes. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém e nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa de todos, se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova. Amado e amada de Deus, neste domingo da alegria, nossos olhos se voltam para a figura de João, que nos remete à figura de Cristo. Por isso ele é verdadeiro discípulo. Ele mostra Cristo pela sua palavra e por seu testemunho. E o seu testemunho gerava no coração de todos esta pergunta fundamental que deve tomar conta do nosso coração: e eu, o que devo fazer? E nós, o que devemos fazer? Portanto, em questão a nossa conduta. O tempo do advento, por isso, também é tempo de renovar a chama da esperança em nossos corações e é tempo de conversão. Todos precisamos de mudança. Por isso, todos nós temos que nos fazer essa pergunta: que devemos fazer para ouvir, ao proclamar a palavra de Deus, a voz de Deus em diálogo conosco, para nos reorientar a vida? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Portanto, mostrando
o caminho do nosso comprometimento fraterno e solidário com todas as pessoas. Uma grande mudança, sermos solidários com os pobres, com os sofredores. Cobradores de impostos também que vieram para o batismo perguntaram: o que devemos fazer? Não cobreis mais do que foi estabelecido, é preciso ser honesto, respeitar as pessoas. A figura de João, pela força do seu testemunho, também interpelava soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo todo, na expectativa da chegada do Messias, no íntimo pensava ser João o Messias, mas na verdade João despertava para o Messias que vinha. O Messias que vem, para ser recebido, é preciso encontrar-nos com o coração aberto, para que Ele faça em nosso coração a sua manjedoura e nós possamos assim viver uma vida nova na consciência de sermos templo da morada de Deus. Por isso João lembrava, ele batiza com água, mas aquele que virá vai batizar com o Espírito Santo, porque ele é mais forte do que João, que não é nem digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Isto é para dizer, ele é o verdadeiro esposo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É aquele que pode julgar de verdade. E é dele que nós devemos nutrir um santo temor, para que nós não sejamos capazes de fazer o que está na contramão daquilo que é a nossa dignidade. Por isso ele vai limpar sua eira, recolher o trigo no celeiro, diz, exatamente pontuando a dimensão importante e bonita de cuidarmos da nossa conduta num tempo em que a nossa sociedade precisa da nossa cidadania marcada por uma grande honestidade, verdade e compromisso com a justiça. Lembro aqui da carta a Diogneto, uma carta do século II, quando diz: nenhum homem viu a Deus nem o conheceu, mas ele mesmo se manifestou. Manifestou-se pela fé, pois só a ela é concedida a visão de Deus. O Senhor e Criador do universo, Deus, que fez todas as coisas e as dispôs em ordem, não só amou os homens, mas também foi paciente com eles. Deus sempre foi, é e será o mesmo, benigno e bom, isento de ira, veraz, só Ele é bom. E quando concebeu seu grande e inefável desígnio, só o comunicou a seu Filho, enquanto mantinha oculto e em reserva seu plano de sabedoria, parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas quando revelou por seu Filho amado e manifestou o que havia preparado desde o princípio, ofereceu-nos tudo ao mesmo tempo, participar de seus benefícios, ver e compreender. Supliquemos esta graça. Precisamos compreender esse mistério para fazer brotar dentro de nós a verdade do amor. Supliquemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho
e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo